aqui. Bom, pessoal, então é o seguinte, vamos iniciar a aula de hoje. Eu já queria pedir previamente uma desculpa de vocês se em algum momento eu parecer cansada, porque tá cada vez mais complicado ficar falando, e o meu ar já tá difícil, porque a minha barriga já tá muito grande, então a barriga acaba apertando um pouquinho os pulmões e acaba me faltando um pouco ar. Então eu paro um pouquinho, puxo o ar e volto, tá? Então não peço desculpas se vocês notarem esse meu cansaço, essa fadiga ao longo da aula, tá? No falar, porque eu fico sozinha falando 30, 40 minutos. Então eu já estava antes agora com o oitavo B, oitavo A, oitavo B. E aí, então agora com você. Então ficou essa canseira, tá? Mas tá tudo bem. Só realmente esse cansaço aí que parece que eu não tô conseguindo falar muito, tá? Bom, turma, a gente vai iniciar a aula de hoje pela correção das atividades que eu mandei para vocês no plural, tá? Então, o que eu vou mandar aqui? Eu vou compartilhar o meu slide e a gente vai começar o livro 2, tá? A atividade do plural de vocês na semana passada era já na primeira unidade do segundo livro, tá? Então, a gente está entrando no livro 2 e Unit 1, onde chama-se Utopia, né? Então, a unidade chama-se Utopia, que seria, então, a nossa utopia, tá? Então, a gente vai ver o que ela fala um pouquinho sobre isso, tá? Aí eu pedi para que vocês realizassem da página 148 até a página 150, tá? Então, eu vou passar brevemente por ela, eu não vou entrar no detalhe, mas vou fazer todas as correções que eram para ser feitas e os comentários que eram para ser feitas dessas páginas, tá? Então, pessoal, page 148, ok? Utopia. Nessa unidade, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre sonhos e desejos, tá? Então, por isso que ela já se chama Utopia, né? Então, Dreams and the Wishes. Vocês têm aqui, ó, nessa página, Dreams and the Wishes, ou seja, sonhos e desejos. We all have dreams and the wishes for something to happen. Look at the following pictures. What do you think they represent? Ou seja, todos nós temos desejos e sonhos que aconteçam. Olhem então as imagens abaixo e no que você pensa que elas representam. Então, vocês têm 4 imagens, tá? Uma delas bem explicativa, né? Que a imagem número 3 já nos dizia o que ela queria dizer. Então, os direitos, né? Direitos humanos. E as outras 3 que a gente podia pensar um pouquinho mais. Então, na primeira imagem, a gente tem essa mão, assim, entregando o mundo, né? Na mão de uma criança. Na segunda imagem, a gente tem esse rapaz sonhando e pensando em várias possibilidades, né? Então, em carro, em viagem, em compras, né? A imagem 3, como eu já falei, bem explicativa. E a imagem número 4, ali a gente vê vários ovos e dele saindo um homem, né? Então, o que nessa página vocês tinham de atividade para fazer? Primeiro, fazer essa leitura, essa interpretação. E por último, ele dizia: Now match the pictures with the captions. Marque, então, as imagens com as legendas. Que legendas? Essas 4 legendas que vocês têm aqui embaixo. Então, qual legenda se encaixa em cada uma das imagens, tá? É isso que a gente vai falar. A primeira, como eu falei, a primeira legenda já era bem explicativa, que era Human Rights, ou seja, direitos humanos, que era a imagem número 3, né? Eu acredito que essa não gere nenhuma discussão, nenhuma dúvida. A segunda legenda tinha A New Man is Born. Então, um novo homem nasce, né? A new man is born. Então, um novo homem nasce, eu tenho essa imagem desses ovos aqui, né? Representados pelo nascimento de um novo homem. Então, a gente tem a imagem número 4. Próxima frase. This is your planet, your world. Então, esse é o seu planeta, é o seu mundo. Então, a gente tem essas mãos aqui entregando para a criança, né, o planeta, o mundo. Então, a gente tem a imagem número 1. E, por fim, a última que faltou, My future will be bright.
Então, meu futuro será brilhante, né? A gente tem essa segunda imagem aqui desse rapaz visualizando e deslumbrando várias coisas, né? Então, temos a 3, 4, 1 e 2, ok? Abaixo, pessoal, tinha uma pergunta aqui, né? Que aí vocês poderiam responder de cunho pessoal. Diz o seguinte: when you look at this picture, can you think about positive and negative words to describe them? Which are they? Ou seja, vocês olhando essas imagens, pode vir algumas palavras na cabeça de vocês, tanto palavras positivas como palavras negativas. Então, basta a gente pensar, né? Por exemplo, em direitos humanos, né? Recentemente a gente viu casos que desrespeitam totalmente esses direitos, né? Então, um caso bem famoso nos Estados Unidos, né, a respeito daquele rapaz que foi morto pelos policiais, então que não respeitaram em nenhum momento os direitos dele, né? Então, a gente tem várias palavras que nos remete a uma dessas imagens, tanto palavras positivas como palavras negativas. Então, aqui vocês deveriam listar algumas delas, tá? Na próxima página, pessoal, você já tem essas palavras. Você já tem aqui, ó, read the following words, which of these words are positive? Então, leia as palavras abaixo. Which of these words are positive? Qual dessas palavras são positivas? Or which are negative? Qual delas são negativas? Write P for positive and N for negative, ok? Então, eu vou fazer a leitura com vocês e a gente vai classificando em positiva e negativa, tá? Vou fazer por colunas. Então, primeira coluna, segunda, terceira e última, tá? Primeira coluna, pessoal. Happiness. Happiness, então, a gente tem como felicidade, né? Então, felicidade é uma palavra positiva, né? Deixa eu colocar aqui mais. Deixa eu baixar o meu teclado, senão fica ruim. Segunda palavra abaixo, nós temos equality, igualdade, né? Equalidade. Então, a gente tem uma palavra também de cunho positivo. Education, também, né? Educação, a base de tudo, né? Educação transforma as pessoas mudam o mundo, já dizia Paulo Freire há anos, né? Hunger. Hunger a gente tem como uma palavra negativa, pois essa palavra significa fome. Tá? Então, infelizmente, ainda temos muitas pessoas que passam por problemas de fome no mundo. Poverty. Poverty é outra palavra negativa, porque é pobreza, né? Então, a gente tem ainda essa desigualdade social, né, no mundo, cada vez mais acentuada em alguns países. Violence. Então, outra, né, palavra negativa, não preciso nem comentar sobre ela. Justice. Então, justiça, né? É uma palavra que deve ser positiva, porque a gente ainda acredita nela, que ela exista, né? Slavery. Slavery é escravidão. Vocês têm aqui do ladinho um pequeno glossário, né? Sobre essas palavras. E vocês encontram na segunda palavra, slavery, the state of being a slave. Então, o status de se tornar um escravo, né? Então, é escravidão. Dessa segunda coluna, tá faltando uma. Sim, falta classificar slavery como uma palavra negativa, né? Que por mais que tenha acontecido em maio de 88 a abolição da escravatura, a gente sabe ainda que muitas pessoas ainda vivem em situações de escravidão, né? Terceira coluna, depression, depressão. Então, uma palavra negativa, né? Healthy. Vocês têm ali também a definição de healthy, without illness or diseases, ou seja, sem doenças, sem problemas, né? Então, healthy é uma palavra positiva. Terceira palavra da terceira coluna, fraternity. Fraternidade, né? Então, fraternidade é uma coisa positiva, quando todos se juntam pelo mesmo ideal. Dignity, dignidade, né? Também outra palavra positiva. Última coluna. Nossa, não achei que ia estar tão cansado. Freedom, freedom, liberdade, né? Então, uma palavra positiva, né?
Peace, paz, né? Também outra palavra positiva. Pollution, uma palavra negativa, né? Poluição. E por fim, disease, vocês têm a terceira palavra aqui no glossário, the condition of being sick. Então, a condição de estar doente, de se tornar doente, tá? Então, uma palavra também negativa, ok? Então, aqui vocês tinham essa classificação em palavras positivas e negativas, tá? Então, vocês tinham 4 colunas, cada uma com 4 palavrinhas, onde vocês deveriam classificá-las em positivas e negativas, ok? Pessoal, abaixo vocês tinham um texto, né? Esse texto chamava-se Utopia. E diz o seguinte: Have you ever heard the word utopia? Do you know what it means? Read about it. Então, você já ouviu falar sobre a palavra utopia? O que você sabe do significado dela? O que ela significa, né? E leia um pouquinho mais sobre isso. Então, vocês tinham esse pequeno texto ali, né? Algumas palavras que estão grifadas em azul, vocês têm ali no glossário o significado, tá? E abaixo vocês têm uma atividade onde deveriam classificar, então, aquelas frases em verdadeiras ou falsas. Então, eu vou para as frases e retomo o texto na correção delas, tá? Então, vamos aqui abrir um espaço para eu colocar aqui. Então, in pairs, read the test and read the statements. Are they true or false? Então, vocês devem ler e elas perguntam, elas são verdadeiras ou são falsas? Primeira, utopia is a place that doesn't exist, né? Então, utopia is a place that doesn't exist. Então, utopia é um lugar que não existe e a gente vai confirmar isso nas primeiras linhas desse texto aqui, ó. Nessas primeiras linhas. Utopia is a term for an imagined place where everything is perfect. Então, utopia é um termo, né, usado por um lugar imaginário onde tudo é perfeito, né? Então, verdadeiro, porque esse lugar não existe. Utopia is a place that doesn't exist. Ele não existe, tá? Segunda frase, essa segunda frase aqui. There was no poverty in Utopia. Então, não tem pobreza nem nessa cidade, nessa utopia, né? E aí, a gente tem ali no texto, por exemplo, aqui no meio, vamos ver, ó. Utopia symbolizes people, hope and dreams. Utopia turns to be synonyms if impossible, because an ideal life in a perfect society that is offers appears to be out of reach. Então, vocês têm aqui no meio, ó, Utopia turns synonyms with impossible because an ideal life. Então, ele é um sinônimo de vida ideal, né? Então, numa vida ideal, a gente não vai encontrar pobreza. E mais abaixo, vocês encontram aqui, ó, and where poverty and misery were eradicated, onde a pobreza, onde a pobreza e a miséria foram erradicadas, né? Então, verdadeiro também, tá? Terceira frase, Utopia is the name of a novel. Então, Utopia é um nome desse romance? Sim, né? Então, Utopia é o nome desse romance também verdadeiro. Ali no finalzinho vocês encontravam isso. Thomas More lived in Utopia? Não, né? Porque se o lugar não existe, ninguém mora nele, né? Thomas More é um dos que escreveram ali esse romance. E the first Utopia novel was written by Plato. Então, primeiro romance escrito, né, de Utopia foi escrito por Platão, ok? Então, verdadeiro. Então, aqui nós temos a sequência dessas duas páginas de atividade que vocês deveriam ter realizado em casa, tá? Na próxima página, pessoal, a gente tem uma biografia, tá? Eu tô deixando um pouquinho aí para vocês copiarem, caso não tenham feito ou para confirmarem. Na próxima página,
a gente tem uma biografia na página 150, 150, Sir Thomas More, né? Então fala um pouquinho sobre ele. E aqui embaixo a gente tinha a seguinte atividade. Talk to your classmate. Write one change you would like to happen. Use the following expressions. Então, o que você gostaria que acontecesse? E aí pede para que vocês utilizem essa expressão. Por quê? Porque quando eu falo que eu gostaria de algo que acontecesse, eu estou falando de uma coisa que pode ser improvável. Por exemplo, aí in your life, no, mas em Brasil, I would change the poverty. Eu gostaria de mudar, então, a pobreza. Ou, né, gostaria de mudar alguma outra coisa que provavelmente seja impossível. Então, esse termo I would, ele é usado para coisas que a gente sabe que provavelmente não vão mudar, tá? Que não vão ter outra forma, mas que a gente gostaria que mudasse. Então, são coisas improváveis, são coisas impossíveis que aconteçam, tá? Então, ele pedia justamente para você fazer isso, usar cada uma dessas, usando essa expressão, I would like a better, ou I would like to, eu gostaria de melhorar o quê, eu gostaria de mudar o quê. Né? Então, in your life, in your house, in your school, in your city, in Brasil, tá? Então, o que vocês gostariam de mudar, ou vocês gostariam que fosse melhor, ou vocês gostariam, né, que acontecesse. Então, essas três opções vocês poderiam utilizar, tá? Também respostas pessoais. E aqui abaixo vocês encontram um enunciado que vai ter agora do listen, né? Então, what would you do if? O que você gostaria de fazer se? It's fun to think of the different possibilities in life. Read this internet entry. Would you like to play this game? Então, vocês têm aqui três linhas que vocês deveriam ler sobre esse jogo. What would you do if? O que você faria se? O que você gostaria se? Então, é um jogo, pessoal, que baixa o aplicativo e faz perguntas improváveis para vocês, né? Então, o que aconteceria se a gente soubesse o dia que a gente fosse morrer? O que você faria se você soubesse que iria morrer em 24 horas? E aí vocês têm algumas opções e no final vocês conseguem conferir o que os amigos, né, de uma forma genérica, né, porque não fala nome nem nada, mas de uma forma geral, o que foi colocado pelas outras pessoas, tá? Então, ali embaixo diz o seguinte: What would you do if is a question game where you say yes or no to the hate or challenge and fun. What with questions? After you decide, you can view statistics on how other players have voted. Então, é um jogo de perguntas if, que esse if é a condicional, é o se em inglês, onde você vai decidir por sim ou não, para saber se você faria ou não, né? E aí, no final, você tem a possibilidade de ver como os outros jogadores apostaram, tá? Então, aqui, pessoal, a gente vai fazer essa atividade de listen agora, porque vocês vão para a página 151, tá? Onde nós temos o Henry and a Lisa are going to play this game, tá? Então, o Henry e a Lisa vão jogar esse game que eu acabei de falar para vocês. Eles vão baixar o aplicativo e vão jogar esse game respondendo yes or no. E o que vocês devem fazer? Apenas escrever a letrinha H quando a fala for do Henry e L quando a fala for da Lisa. Ou seja, a gente tem três frases aqui. A primeira, I've just downloaded it. Ou seja, quem disse isso, né? Foi o Henry, eu vou colocar o H, foi a Lisa, eu vou colocar o L. I wouldn't go to school. Eu não gostaria de ir para a escola. Quem que disse, né? Wouldn't you want to see your friends? Você não gostaria de ver seus amigos? I'd go to the email, to the mall. E-mail, que tá pequenininho aqui, tá ruim. I'd go to the mall. Então, eu gostaria de ir ao shopping. Would you invite me? Você me convidaria? Of course I would. É óbvio que eu convidaria, que eu iria convidá-lo, tá? Então, marca H se a frase for do Henry e L se a frase for da Lisa, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver só se está conectado ao Bluetooth aqui. Acho que ela já desligou.
Henry? Aí que não pegou o Bluetooth. Agora sim. Hey, Henry. Não, agora não. Agora sim. Hey, Henry. Have you seen this app? What would you do if... I just downloaded it. Oh, hey, Lisa. No. Is it any good? Well, let's see. You're supposed to answer the questions, saying what you would do in the most incredible situations. Okay, let's try it. Good. Here it comes. Question 1. What would you do if you had only 24 hours to live? If I had only 24 hours to live, I don't know. I know I wouldn't go to school, that's for sure. Really? Wouldn't you want to see your friends? Yeah, you're right. Well, what would you do if you had only 24 hours to live? I'd go to the mall and buy a really expensive dress, and then invite all my friends to a party, dance a lot, eat, enjoy myself. Would you invite me? Of course I would. You're my friend. Bom, vamos ouvir de novo, então, para vocês confirmarem. Se for necessário, eu passo a terceira vez. Hey, Henry, have you seen this app? What would you do if... I just downloaded it. Oh, hey, Lisa. No. Is it any good? Well, let's see. You're supposed to answer the questions, saying what you would do in the most incredible situations. Okay, let's try it. Good. Here it comes. Question 1. What would you do if you had only 24 hours to live? If I had only 24 hours to live, I don't know. I know I wouldn't go to school, that's for sure. Really? Wouldn't you want to see your friends? Yeah, you're right. Well, what would you do if you had only 24 hours to live? I'd go to the mall and buy a really expensive dress, and then invite all my friends to a party, dance a lot, eat, enjoy myself. Would you invite me? Of course I would. You're my friend. Bom, agora eu vou passar de novo e vou pausando para a gente confirmar de quem foi a fala, tá? Então, vamos colocar aqui. Opa! Já tá assim pequenininho, que aí eu só vou colocando a letrinha correspondente de cada um, tá? Hey, Henry, have you seen this app? What would you do if... I just downloaded it. Ó, então a Lisa começa falando, né? Hey, Harry, have you looked this app? Você já viu esse app, né? What would you do if? Então, o que que você faria se? E aí ela fala, I've just downloaded it. Então, a primeira fala que a gente tem da Lisa, ok? Hey, Lisa. No. Is it any good? Well, let's see. You're supposed to answer the questions, saying what you would do in the most incredible situations. Bom, então o Henry fala que ele não ouviu falar e pergunta se é bom, né? E ela disse, vamos ver, então, você tem perguntas com situações inacreditáveis, né? Vamos, aí eles começam ali, vamos voltar aqui um pouquinho. Okay, let's try it. Good. Here it comes. Question 1. What would you do if you had only 24 hours to live? If I had only 24 hours to live, I don't know. I know I wouldn't go to school. Então, a primeira pergunta é o que você faria se você tivesse apenas 24 horas de vida, né? E aí o Henry disse, I don't know, né? Não sei. A única coisa que eu sei é que I wouldn't go to school. Eu não gostaria de ir para a escola, né? Então o Henry responde isso. E a Lisa vai retrucar agora, né? For sure. Really? Wouldn't you want to see your friends?
E aí a Lisa vai falar, really? Sure, wouldn't you want to see your friends? Você não gostaria de ver os seus amigos se você, né, tivesse só essas 24 horas? You're right. Well, what would you do if you had only 24 hours to live? I'd go to the mall. E aí o Henry joga para ela, né? And you, what do you do with your 24 hours to live? Então, o que você faria se tivesse apenas 24 horas de vida? E ela, I'd go to the mall, né? Ela iria ao shopping. O que ela iria fazer no shopping, né? Buy a really expensive dress. And then invite all my friends to a party, dance a lot, eat, enjoy myself. Would you invite me? Of course I would. You're my friend. Então, ela disse que ela iria ao shopping comprar a bought the expensive dress. Então, ela compraria um vestido caro e faria uma festa, né? Convidaria os amigos para fazer uma festa. E aí o Henry pergunta, would you invite me? Você me convidaria, né? E ela responde, of course I would. Então, aqui temos a correção completa deste áudio, ok? Alguma dúvida, pessoal, de vocabulário, alguma coisa que vocês não entenderam, que eu precise passar de novo? Alguma coisa? Não? Bom, então aqui, pessoal, eu parei de compartilhar minha tela, porque vocês olhem que abaixo deste áudio, a gente tem um quadro amarelo onde diz second conditional, né? Então, fala sobre a segunda condicional no inglês. Qual é o problema aqui, pessoal? Antes de eu conversar com vocês sobre a segunda condicional, eu tenho que mostrar as outras condicionais, né? Porque se tem a segunda, quer dizer que tinha uma primeira. E a gente não estudou ainda a primeira. Então, a gente vai parar um pouquinho. Eu parei um pouquinho a ler o livro. Não dei bola, que eu tô devagar ainda. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre essas condicionais. Conditional. O quadro, vocês não se preocupem que eu mando para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Em inglês, pessoal, eu tenho 4 conditionals. 4, tá? Eu tenho a zero, a first, zero first, second e third. Agora, a gente vai ver a 0, a 1 e a 2, tá? Então, a gente já inicia essa segunda unidade, esse segundo livro, com esse conteúdo gramatical para nossa avaliação, tá? Como assim condicionais? Condicionais em inglês, eu tenho a característica de usar a expressão if, porque o if quer dizer se. Então, se alguma coisa acontecer, eu vou fazer outra. E no inglês ele é separado por 4 tipos. Então, a gente tem a condicional tipo zero, que é a primeira, zero, condicional nível 0. O que isso quer dizer, pessoal? Que nessa condicional, eu vou falar de coisas reais, eu vou falar de fatos, eu vou falar coisas que são certas que vão acontecer. Como, por exemplo, if I get up late, vírgula, I miss the bus. Tá? Então, se eu acordar tarde, eu vou perder o ônibus. É um fato, tá? É certo que vai acontecer isso. Então, eu tenho uma outra condicional, uma outra frase, por exemplo. If you stand up, if you stand up in the rain, ou seja, se você ficar de pé na chuva, o que vai acontecer comigo se eu ficar na chuva? Vou me molhar, né? You get wet. Você vai ficar molhado, tá? Então, qual é a estrutura dessa condicional zero? Porque cada uma das condicionais, elas devem obedecer uma estrutura. E a condicional zero obedece essa seguinte estrutura. Eu tenho o if, tá? O if, ele pode aparecer no início da frase ou ele pode aparecer no meio da frase.
eu tenho a utilização do simple present mais simple present. Ou seja, se eu tenho algo que é fato, eu vou falar apenas do presente. Então, se é fato, eu devo falar apenas do presente. Então, essa é a estrutura da condicional zero. É o if, simple present e simple present, tá? Esse if, ele tanto pode aparecer no início, como ele pode aparecer no meio. Mas como assim no meio? Eu posso inverter a frase, né? Então, eu posso colocar ali como esse primeiro exemplo. I miss the bus. Então, eu perco o ônibus, vírgula, if... Não, aí não preciso usar vírgula. If I get up late. I get up late, tá? Então, o que vocês têm que saber disso? Condicional zero, eu vou falar do presente, porque são coisas que vão acontecer, que é fato que vai acontecer, tá? Então, eu falo da seguinte estrutura. If mais simple present mais simple present. Então, eu falo do presente simples, né? Lembrando que o presente simples, se eu falo na terceira pessoa do singular, o verbo que acompanha, ele muda. Então, se não fosse I aqui, se fosse she, por exemplo, eu teria que mudar o verbo. Então, if she gets up, né? Então, eu mudaria, eu botaria um Szinho aqui no meu verbo, porque a terceira pessoa do singular, he, she ou it, eu mudo o verbo, tá? Então, eu vou tirar uma foto aqui, porque eu vou apagar agora para falar da primeira condicional, tá? Dúvidas dessa condicional zero alguma? Presente simples mais presente simples, tá? Então, eu vou usar o simple present, ok? Claro que vocês vão receber exercícios amanhã sobre as condicionais. Então, não se preocupem em agora saber entender tudo, porque isso aqui é uma estruturinha bem complicada de se entender. Mas o que eu tenho que entender é que na minha condicional zero, eu tenho presente. Se eu tenho presente, é uma coisa que provavelmente vai acontecer, que é um fato que vai acontecer, tá? Aí agora, pessoal, eu tenho a minha primeira condicional. First conditional. O que essa primeira condicional me fala? Se a condicional zero me tratou sobre um fato, sobre uma coisa que é verdadeira ou que não é verdadeira, a minha primeira condicional, ela vai falar de uma situação provável que possa acontecer no futuro, tá? Então, uma situação provável no futuro. Para isso, se é no futuro, eu devo usar um verbo que seja do futuro. Qual o verbo que me traz para previsões no futuro? O will, né? Então, se é previsões no futuro, eu tenho a seguinte estrutura da primeira condicional. Eu tenho o if mais simple present. E aí, se eu tenho presente simples, quer dizer que eu tenho algo que vai acontecer. Eu tenho simple future. Tá? Então, eu tenho que usar o simple future. Como assim? Como é que eu vou trazer isso para uma frase? Então, if I study. Então, se eu estudar, presente simples, né? Lembrando que se aqui fosse terceira pessoa do singular, eu mudaria. Não seria study, seria she studies. O que vai acontecer? You will pass the exam. Eu vou passar na prova, né? Então, if I study, you will pass the exam. Ou, por exemplo, if it rains, se chover, né? We will cancel the travel. Ou seja, se chover, nós vamos cancelar a viagem. Então, qual é a estrutura? Eu tenho if mais simple present mais simple future na frase, tá?
Então, novamente, aqui vou tirar uma foto para mandar para vocês, para então falar, se eu conseguir respirar, da segunda condicional, tá? Então, agora sim é o que está no livro de vocês. Só um minutinho que eu acho que estão me chamando aqui. Desculpa, pessoal, o João Pedro apareceu aqui, eu tive que ir ali recorrer ele, tá? Então, agora, pessoal, a gente vai falar da segunda condicional, que é essa segunda condicional que vocês têm aí no livro. O que diz aí? É usada para ações ou situações improváveis ou hipotéticas. Ou seja, se na condicional 0 eu falei sobre fatos, eu falei sobre presente mais presente, tá? Na primeira condicional, eu falei sobre possibilidades, sobre probabilidades, então eu falei como presente simples, e sobre o futuro. Na segunda condicional, second conditional, eu vou falar sobre coisas irreais, coisas que eu não sei se vão realmente acontecer, tá? Sobre hipotéticas, coisas hipotéticas. Então, sobre possibilidades irreais. Tá? Qual é a estrutura para isso? Aí aqui eu mudo a minha estrutura. Porque se são possibilidades irreais, eu penso lá um pouquinho para o passado, né? Então eu vou usar o if mais o simple past. Ou seja, eu vou pensar lá no futuro, se eu tivesse feito tal coisa, né? Mas eu vou usar um verbo modal, como por exemplo, o would, o could ou might, que é um verbo modal, mais o verbo no infinitivo, tá? Então, eu tenho aqui essa estrutura da segunda condicional, tá? Como assim? If mais simple past mais would mais o verbo no infinitivo. Vocês têm alguns exemplos aí, ó, como por exemplo, if I had, ou seja, se eu tivesse um dicionário, if I had a dictionary, então, se eu tivesse um dicionário, vírgula, I would, eu poderia look these words up. Tá? Botei aqui embaixo que não cabia mais. Então, if I had a dictionary, I would look these words up. Eu poderia olhar essas palavras. Então, had é o have no passado, né? Have no past. E aqui o would é um verbo modal que eu tenho para usar situações improváveis. Outro exemplo que é muito usado nessa segunda condicional é if I won the lottery, ou seja, se eu ganhasse na loteria, né? Se eu tivesse ganho na loteria, né? Então, if I won the lottery, se eu ganhasse lá no passado na loteria.
vírgula, I would travel a lot. Eu gostaria de viajar muito, tá? Então, aí, as 3 condicionais que a gente vai trabalhar para esse segundo trimestre, tá? Essas fotos eu vou mandar para vocês ali no grupo, tá? Junto com um outro slide que eu tenho aqui, mais explicadinho, né, de cada uma das condicionais. O que eu quero que fique de tema para vocês? Amanhã vai abrir uma atividade da primeira condicional. Então, vocês só vão ter que avaliar ali, eu acho que é da primeira ou da 0, tá? Mas aí vocês vão olhar ali como que vocês devem preencher. Então, se é a condicional 0, ela tem que estar simple present com simple present. Vocês têm que preencher com simple present. Se a primeira condicional é presente com futuro, tá? Se é a segunda condicional é passado com o verbo, então, would, ou could, ou might, que é um verbo modal, tá? Mais o verbo no infinitivo. Além disso, eu deixo para vocês esta página 151, que é onde tem sobre a segunda condicional de atividade para a próxima segunda, tá? Quero saber rapidinho, né? Sei que vocês não falam muito, né? Não abrem o microfone, não expõem, mas o que vocês acharam? Se deu para entender, se foi rápido demais, se assustou, se tá tranquilo, como é que tá? Sei que tá complicado, tipo, a minha fala, né? Que eu tô falando, o João Pedro acabou passando aí também, mas eu estou tentando fazer de tudo para que vocês consigam entender, tá? Peço desculpa por esse meu cansaço. Acho que daqui para frente só tende a piorar, né? Não sei por que é, mas vocês viram ali quando eu levantei que a minha barriga já tá bem grandinha, né? Eu já tô com 6 meses aí, já me encaminhando para o final. Então começa a dificultar todas as minhas falas, tá? Amanhã, então, abre um exercício para vocês, a gente corrige na segunda que vem. Semana que vem eu passo mais exercícios de condicionais, porque essa unidade, em seguida, na verdade, essa unidade já tem bastante exercício para a gente treinar, mas eu acho que vocês encaixando essas estruturas, copiem no caderno, porque eu acho que é uma das formas que ajuda bastante a gente a memorizar, porque essas condicionais é questão de memorização. Tá? Então, para eu identificar ela, eu preciso saber a estrutura que eu uso, é presente, 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 futuro, é passado e would. Então, a gente precisa ter isso bem detalhado no nosso consciente, assim, no nosso inconsciente, para a gente conseguir fazer, tá? Vou parar a gravação aqui. Não se esqueçam de fazer a parte